Solução empresarial, contabilidade de serviços, gerando informações e prestando serviços que agregam valor aos resultados dos nossos clientes. Nosso módulo de hoje será sobre contabilidade gerencial e tratará da dinâmica das operações realizadas pela empresa. Vejamos agora o momento do processo produtivo. Então, agora é o momento de observar a elaboração, como é que funciona isso dentro da contabilidade. Através do sistema de requisição, o produto estava lá em estoque, matéria-prima, material de embalagens, insumos de produção, e o setor produtivo requisitou, nesse exemplo nosso aqui, ele requisitou tudo que existia de matéria-prima, insumos e material de embalagem. E aí requisitou e foi tudo para a produção. Então, todos os itens que existiam lá e todo o valor que existia, ele foi registrado agora na conta de produtos em elaboração. Então, contabilmente, quando eu faço essa requisição, eu tenho que migrar de conta. Isso poderia acontecer já dentro do sistema de informações da empresa, quando o setor de produção recebe, se existe alguém lá responsável, e deve existir, alguém responsável para receber do setor de armazenamento essa mercadoria, esses itens que estão entrando para a produção. Então, ao ele registrar que recebeu isso dentro do sistema, o sistema já teria que fazer o lançamento contábil, né, tirando de uma conta e jogando para outra dentro do mesmo grupo do ativo. Então, nós teríamos lá, já no grupo de produtos em elaboração, zerou o valor dos estoques de matéria-prima, insumos e embalagem, e agora eu tenho lá o material utilizado na produção, ele já vai formar o meu produto em elaboração. O meu resultado não tem alteração nenhuma, não sofre nenhuma alteração. Durante o processo produtivo, além da matéria-prima, além da mão de obra, eu ainda tenho insumos para serem registrados, como, por exemplo, a energia elétrica e alguns combustíveis ou lubrificantes. Então, tenho aqui um exemplo de insumos de produção que eu vou registrar conforme aquilo que for consumido dentro do mês. Então, tem que ter parâmetros para poder verificar. Hoje, já existem até máquinas que têm medidores de energia, você pode medir a energia por máquina, você pode ter um medidor de energia específico para o prédio da produção. Então, existem formas de você fazer, de auferir isso, né, quanto você consumiu no processo produtivo. Lembrando que a gente tinha energia lá que era da parte administrativa, e aí agora nós temos um valor de energia que é relacionado ao processo produtivo. E aí nós temos lá, dentro do grupo de produtos em elaboração, outros insumos, que são esses insumos de produção, e vão estar somando no preço do produto. As despesas também não sofrem alteração. E aí nós temos agora um fator econômico, que apesar de não sair dinheiro do caixa da empresa, né, do disponível da empresa, ele vai interferir no relacionamento do custo da empresa também, do custo do produto vendido. Então, nós temos, dentro desse grupo insumos de produção, nós vamos registrar o valor da depreciação que sofreu os itens que são relacionados à produção. Como que é o processo da depreciação? É o desgaste dos bens ou equipamentos que são utilizados no processo produtivo. E aí, esses bens, eles têm uma vida útil, eles têm uma estimativa de vida. E eles têm, no final dessa vida, ainda existe um fator residual que você considera que no final da vida útil desse bem você ainda consiga recuperar determinado valor. A diferença entre o fator residual e o que você pagou no bem é o que você pode depreciar ao longo dos períodos que foi determinado pela contabilidade, com base em estudos, com base no fabricante, em laudos e assim sucessivamente. Claro que na regra fiscal nós temos uma outra realidade. Aqui nós até utilizamos o parâmetro da regra fiscal. Então, nós utilizamos que aqueles itens que são relacionados à produção, no caso, os caminhões e as máquinas e equipamentos, eles vão sofrer uma depreciação de 10% ao ano. Ou seja, em 10 anos, eles estarão totalmente depreciados. Tá? E aí, no caso,
nós consideramos 1/12, porque estamos lá no mês de dezembro, 1/12 desses 10%, desse percentual que foi definido como valor depreciável. E aí existe a depreciação dos itens que não são operacionais. Então, aqui na depreciação nós temos uma situação que determinados valores vão compor o custo dos produtos e determinados valores irão para o resultado. Então, nós temos lá débito de insumos de produção, ou seja, esse aqui é o valor dos itens que são relacionados ao processo produtivo. E aí eu vou debitá-los, ou seja, registro dentro do meu ativo. E existe lá débito de depreciação. Essa conta de depreciação ela é uma conta de despesa lá no grupo do meu resultado. Então, lá no balanço, apareceria lá a depreciação acumulada, lá no grupo do imobilizado, reduzindo a conta redutora do grupo do imobilizado, e ela aparece com esse sinal entre parênteses. Por quê? Porque o crédito dela que foi registrado no ativo, ou seja, eu estou reduzindo o valor do meu ativo para dizer, olha, esse bem ele está aos poucos ele vai se desgastando, ele está se consumindo nas atividades da empresa. Então é para isso que serve uma conta redutora, é esse fator que ela tem, de dizer, você comprou por tanto e agora aquele tanto que você comprou já não é mais o mesmo valor em razão do desgaste. Alguém poderia perguntar o seguinte, mas então poderia também registrar a atualização, porque alguns itens sofrem atualização. A contabilidade, ela trata isso a partir da ótica de que os valores que estão registrados pelo custo de aquisição e o que eu tenho que perceber é se o valor que eu tenho registrado na minha contabilidade é recuperável ou não. Se ele é recuperável, mantém-se o custo de aquisição. Se ele não é recuperável, ou seja, se o valor que eu tenho registrado na minha contabilidade é menor do que o mercado, eu vou registrar o valor do mercado e aí eu vou ter que fazer um ajuste que vai ser uma perda por avaliação a valor de mercado. Tá? Mas isso aí nós vamos ver depois no módulo próprio relacionado à contabilidade. Aqui nós estamos vendo a contabilidade como um método aplicado à gestão, uma ferramenta aplicada à gestão dos negócios. E aqui nós já temos o balanço patrimonial, onde ele já mostra para nós quanto mudou e quanto migrou os valores dessas contas. Com essa dinâmica, a gente já consegue verificar que um valor que estava no meu estoque de matéria-prima, ele foi passado agora para o processo produtivo e daqui a pouco ele vai ficar no armazém lá como produto acabado. O meu resultado sofreu uma interferência lá de R$ 1.000 em razão da depreciação dos itens que não são relacionados com a operação. A produção concluiu a produção de 500, né? Então o setor de produção concluiu a produção de 500 mil unidades. É um único produto, aqui nós estamos simplificando, porque a questão dos custos, a questão de alocar esses itens para vários produtos já muda, né? Então aqui nós queremos simplesmente fazer uma visão mais simplificada para que fique o entendimento daquilo que aconteceu entre as contas. Então, concluir o produto, concluir o processo produtivo. Então, tudo aquilo que estava e foi registrado dentro de produtos em elaboração passou agora a ter um registro dentro da conta do produto, né, dos produtos acabados. Então, zerou a minha conta de produtos em elaboração e agora eu tenho lá o custo dos meus produtos acabados, R$ 494.281. Esse é o custo do meu produto acabado, só trabalho com um tipo de produto e produzi 500 mil unidades. Então, aqui nós concluímos uma primeira fase, que é entender que existem contas que vão compor o resultado, existem contas que vão compor o patrimônio. A empresa começou com um patrimônio de 1 milhão, ela sofreu movimentações e hoje ela tem um patrimônio de 1.700.477.
Esse 1.700.477, ele vai se igualar quando eu encerrar o meu resultado, e aí ele vai, no caso, né, como eu tenho um prejuízo lá de 90 mil, ele vai reduzir aqueles 91.022 que está ali, né, um pouco, ele vai reduzir o valor do resultado. Vejamos o resultado. Então, 90.545 é o valor do resultado. Se eu fizesse um encerramento do resultado agora, eu iria estar igualando aquele 1.700.477. Então, aqui eu já comecei a mostrar que a empresa ela investiu um capital, que ela se estruturou, que ela contratou várias situações que, no decorrer das suas operações, vão gerando movimentos. E é preciso, é necessário que a empresa não perca esse ponto do registro, esse momento do registro. Porque se ela deixar de registrar, ela vai se perder no meio das operações. Vocês podem perceber que, um exemplo simples, né? Tantas contas foram movimentadas, tantos valores mudaram, foram somados, foram diminuídos, sofreram alteração. Se você imagina que um exemplo simples desse já sofreu tantas mudanças, imagina numa empresa em atividade efetivamente, muitas pessoas trabalhando, muitas operações sendo geradas, quanta coisa ela deixa de registrar, e ela deixando de registrar, ela pode estar, com certeza, perdendo recursos financeiros que podem estar deixando de ser controlados, são ativos que não são controlados, são desperdícios que acontecem, são passivos que ela vai assumindo, e depois ela pode ser surpreendida por ter perdido algo ou por ter que pagar algo que não registrou, não previu, não ficou atenta, e isso tudo pode resultar em valores que podem descapitalizar a empresa, que podem alterar o ciclo financeiro da empresa. Solução empresarial, contabilidade e serviços, gerando informações e prestando serviços que agregam valor aos resultados dos nossos clientes. Obrigado.